como eu falei no início, parar jamais. Parar jamais. Nós vamos continuar, nós não vamos desistir da vida política. Eu ressalto, eu saí do judiciário e estava decidido, sofri muitas críticas, foi um momento difícil, porque eu estava 10 anos na justiça. Alguns dizem, você desistiu da magistratura, não quer mais ser juiz e tal. E eu sempre dizendo assim, não, Deus me trouxe algo mais excelente. Não que ali não fosse, mas eu tenho uma missão aqui para fazer e pude ajudar muita gente. Então eu quero continuar com esse trabalho, quero continuar lutando nessa causa. Então o projeto político ele vai continuar. Em Belém nós estamos numa discussão, vamos ver, conversar com as lideranças, vamos conversar com o partido, tudo é uma questão partidária, as cartas estão postas. E o que eu posso dizer aos meus apoiadores, aos meus eleitores, é que a gente não vai desistir. A gente vai continuar. Nesse caso, Belém é o teu caminho. Belém é o nosso caminho, com certeza. Mas aí já para algum cargo, vereador, prefeito? Nós estamos discutindo essa questão, como é de sabença de todo o nosso público, aqueles que nos acompanham. Nós temos no nosso grupo uma pessoa já destinada à vereança, que se Deus quiser vai se consolidar, que inclusive você vai trazê-lo aqui. Com certeza. Você falou que é o meu amigo Agenor. E em relação à questão da prefeitura, nós estamos discutindo aí. Eu recebi um convite, sim, e aqui eu não vou guardar esse segredo, eu recebi o convite da nacional do nosso partido, para pleitear esse cargo e nós estamos aqui analisando, porque tudo é uma questão, a decisão a gente toma junto. Nós estamos analisando com muita parcimônia, com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito tranquila, quem me conhece sabe. Vou colocar claro isso diante de Deus, falar com as minhas lideranças e tomar uma decisão em relação ao convite que eu recebi. O convite está posto, eu não declinei, não rejeitei o convite está colocado. E a gente vai analisar aí o que decidir. Nesse caso, o AGI poderia ser o teu partido ou não? Como é que está essa situação? O convite que eu recebi foi do AGI. Agora nós estamos analisando todas as questões de liderança e de apoio para ver como é que nós vamos chegar a uma conjuntura. Mas assim, Gideon... Estamos abertos ao diálogo. Registre-se. Estamos o AGI, o mesmo partido que queria te tirar da disputa, quer te colocar numa disputa tete a tete com o Edmilson Rodrigues aí, se for o caso, ou com outras lideranças maiores aqui como deputado. Como é que é essa tua relação com o teu partido? Como eu falei, eu sigo uma pessoa que só me ensinou a amar, que é Jesus. Jesus ele não me ensinou a guardar mágoas nem ressentimentos. A gente tem as nossas divergências? Temos sim. Na vida a gente encontra vários inimigos que a gente não faz, a gente não cria. Pessoas que aparecem que não gostam de nós de graça. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Aconteceu uma situação, um fato difícil? Sim. Só que a gente tem que ser maduro politicamente. Eu continuo no agir, não saí do partido. Nós estamos vendo aí como é que vai ficar essa situação no estado do Pará. Vamos conversar ainda com a Nacional para chegar a uma decisão. Qual é a tua visão hoje? O que tu pensa hoje de Belém? Né? Meu Deus do céu. Nos 4 cantos da cidade, a gente observa, vê, graças a Deus, hoje nós temos as mídias sociais, né? Pois é. Que nos mostra uma realidade em Belém. As suas pretensões políticas é Belém. Como é que tu vê hoje a gestão em Belém? Existe gestão em Belém? Péssimo. Belém é uma cidade maravilhosa. Belém é uma cidade que é para estar no topo do mundo, como a metrópole da Amazônia. Mas, contudo, está muito mal administrada. E já foi. Porque não é só de agora, é um resultado também do passado. Tem aquele adágio muito conhecido aqui no estado do Pará, que esse rio é minha rua, né? Então Belém está meio que desgovernada numa tormenta que é muito difícil para quem mora em Belém. Eu moro na cidade de Belém já há alguns anos, desde que eu vim morar aqui no estado do Pará,
e sempre ouvindo muitas reclamações. Então, Belém é uma cidade que dá para você trabalhar de uma forma e tornar ela um modelo nacional. Então, Belém vai sediar, por exemplo, agora, um evento internacional e nós estamos com problemas gravíssimos, problemas estruturais graves. A gente observa em Belém asfaltando as ruas do centro, que não precisam, enquanto você anda ali para a zona periférica precisando ali de todo tipo de saneamento. Então, assim, é uma inversão de política pública muito grave, que não pode apenas ser a questão partidária. Você ter um ambiente saudável é uma questão suprapartidária. Então, o gestor atual, ele tinha que se conscientizar disso. Não apenas ser a questão do conchavo político, não apenas ser a questão de atribuir isto, aquilo, ao outro, ao governante e tal. Ele tem que cuidar da cidade de Belém, que está abandonada. Uhum. Belém está uma cidade abandonada. E isso a gente tem que pensar bastante em criar um plano para a cidade, contribuir para isso, porque também nós, como munícipes, a gente tem a nossa responsabilidade. Sim. Então, não é só também do gestor. A responsabilidade, ela é solidária. Então, o gestor, ele tem a responsabilidade de pensar e executar, e nós de contribuir nesse processo, enquanto munícipes. Então, é a minha visão de Belém, que é uma cidade linda, mas que precisa de uma assistência maior. O que a gente vê muito, né, no gestor de Belém aí, no prefeito, né, uns falam que é prefeito fake, que é isso. Prefeito. Prefeito e tal. Eu não sabia. Prefeito. Agora. Quando ele entrou, há 2 anos atrás, ele disse assim, eu vou fazer por Belém, uma Belém de novas ideias, novos dias. O que a gente vê são as velhas ideias, as velhas politicagens de sempre, né? E o que me parece que ele ainda não saiu também desse palanque, né? Há 2 anos atrás, vive mais em Brasília do que aqui, parece. E... Não esqueceu de ser deputado, né? Não esqueceu. Nesses períodos chuvosos, Belém ela foi completamente, literalmente, para baixo d'água. O prefeito foi um que votou contra, né, a questão do saneamento, né? O marco do saneamento. Né? Jogou colocando culpa em todo mundo, que o governo do passado, que era culpa do Zenaldo, que era culpa do Ciomar e tal, tudinho. E esses dias, agora, a secretária de governo dele, lá de infraestrutura, não sei nem, estou lembrando o nome dela, ela falou que a culpa da enchente dos alagamentos em Belém é culpa do Bolsonaro. Que é assim. Isso é notório o desgoverno, né? Com certeza. Não, na verdade, são algumas coisas que pela correria do dia a dia, porque assim, a campanha passou, mas eu continuo nas minhas atividades, então eu não tenho às vezes muito tempo para ver, ouvir algumas situações. Eu vou pegar o nome aqui da... Né? Sim, mas continue. Pode pegar aí. Pois é, então tipo assim, eu digo que Belém tem pressa, muita pressa por conta do evento internacional. Então a gente vai passar vexame, um vexame internacional. Uhum. Então assim, Belém inundou com uma chuva aí que aconteceu na terça, acho que foi na terça, né? Você tem vários canais na cidade de Belém que não têm a devida atenção em relação à limpeza desses canais. Então a prefeitura deveria fazer isso urgentemente. Belém é cercada por água. Então você não tem a manutenção adequada, a limpeza adequada dos canais, você não tem um saneamento que seja um saneamento de qualidade, e isso quando cai a chuva é natural acontecer, por conta dessa ausência de manutenção. Então eu não estava aí sabendo do termo, né? Prefeito, é isso? Prefeito. Quem foi que inventou essa história? Rapaz... O povo do estado do Pará, né? Belenenses. Paraense inventa tudo. A Ivanice Gasparim diz que os alagamentos em Belém são culpas de Bolsonaro. Tá aqui, ó. Sim. Tá aqui. Ela diz aqui, em entrevista ao Jornal Liberal, primeira edição, no início da tarde desta quinta-feira, a secretária municipal de saneamento, Ivanice Gasparim, disse que a culpa dos alagamentos de Belém é devido também à antiga gestão do governo federal.
do Bolsonaro, que tinha penalizado a gestão do Edmilson, né? De não disponibilizando recursos para a cidade. Aí eu pergunto para ela, e pergunto para ti também. Belém só depende de recurso federal? O Belém é um município, enquanto ente da federação, ele recebe recursos do governo federal, independentemente de quem estiver na presidência, recebe recursos do governo e cabe ao gestor executar esses recursos. Então o problema não é que não teve orçamento, o orçamento veio para Belém sim. Teve emendas, teve repasse, só que isso não foi aplicado adequadamente. O problema não foi do Bolsonaro, o problema não foi do governo federal, o problema foi da gestão municipal, que não aplicou adequadamente os recursos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade, não sei se tu sabes. Esse dinheiro cai na conta de quem? É do prefeito ou é na conta da administração pública? Absolutamente é do município. Não cai na conta do prefeito. Absolutamente. Não é possível, regras! No direito nós temos as regras. As regras e as exceções, né? Exatamente. O orçamento é uma questão de AFO, de administração financeira, orçamentária, e nós temos as leis orçamentárias, os planos plurianuais, a LOA, o plano plurianual propriamente dito, e tal LDO. Essas leis, elas trazem o orçamento. E esse orçamento, ele é aprovado pela respectiva casa com iniciativa do gestor. O município de Belém, quando ele recebe uma verba do governo federal, claro que isso vai para o município, não vai para a conta do gestor, absolutamente. E se for, é uma improbidade administrativa grave que leva à perda do mandato. Porque assim, ela falou na questão do alagamento. Mas nós vamos, se pegar Belém como um todo, todas as secretarias, então é culpa do Bolsonaro. Por exemplo, saúde. Nós temos uma saúde em Belém que péssima qualidade. As pessoas morrem dentro da ambulância. Chega no ponto-socorro do Guamá, péssimo. Da 14, péssimo. As UPAs de Belém, eu trabalhei na área da saúde aqui, a Nanindeu, nós recebíamos pacientes de Belém, porque ia para Icoraci, não tinha lá uma máquina de raio-x e vinha para cá. Aí ela vem dizer que a culpa é de alagamento do Bolsonaro. Vamos colocar também na saúde, que é precária, o transporte que estão fazendo, já fizeram 3 licitações aí, para querer o transporte público, né, ser privatizado lá, eu acho que é isso mesmo. Lá em Belém até agora não encontraram nada. Então erro de gestão mesmo. Com certeza. Eu digo sempre que a casa é minha e quem administra sou eu. Então a casa é do gestor e quem administra é o gestor. Se vem uma receita extraordinária, maravilha. Mas o Belém tem um orçamento bilionário. Belém tem orçamento que dá para fazer muita coisa. O grande problema é que esse orçamento é aplicado em situações que, por exemplo, desprivilegia a saúde, que está um caos em Belém. Além dessa questão do saneamento, a saúde está um detalhe muito grave, que aí é quando a incompetência põe em risco a própria vida. E eu acho que isso está acontecendo em Belém. E tem que ser feito algo logo, urgente, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo prejudicadas, e isso tem que ser revisto imediatamente.